Fala, galera. Vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto, analisando o jogo entre Flamengo e Inter pela Libertadores. O Flamengo venceu o Inter no Maracanã e decide vaga na Liberta no Beira-Rio, quarta-feira que vem. Vamos ver aí o que os comentaristas acharam desse jogo. Isso aqui é o mensageiro do caos, velho. Isso aqui é o mensageiro do caos. O que me impressiona é a capacidade e a coragem de João Paulo de desafiar lado a lado Ronaldão, não apenas em campo na Copa do Brasil, porque teremos Furacão e Tira essa bandeira Corinthians. daqui. Não, deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui. Deixa essa bandeira aqui no canto, aqui. Só quem ganhar vai esticar a bandeira aqui, velho. Ué, por que só tem esticado aqui? Porque não ganhou de ninguém. Tá com transfer ban, tá falando demais. esse escritório é meu ainda. Calma, eu não fui despejado. espaço. Eu não fui despejado ainda. Essa criança aqui fica pra você. Não, essa criança é sua. Essa criança aqui, ó, calma aí. Essa criança tá respirando prazeres, hein? Tá respirando. Dá uma água de coco, dá uma água de coco. Vai, criança. Vai, menina. Água de coco, água de coco. Semana que vem tem vaga aqui, hein? Chama a maca, água de coco, vai. Chama o doutor. O coraçãozinho tá batendo mínima, A galera. traição vem de onde eu menos espero. Vai nessa! Se fosse o Chico Garcia, o Ronaldão, tudo bem, né? Mas Marco Aurélio Cunha, Aí era prioridade médica, não podia, urgência não máxima. podia negar o socorro. Eu que o diga. Será que eu vou ter o mesmo atendimento? Ah, isso me lembra da ambulância. De maca. Tem meia maca hoje? Meia maca, Mais uma semana pra gente conversar, né? João Pedro. Posso falar a verdade pra você, Rê? Em vez de você e meus amiguinhos, o Inter se classificou ontem, acredita? O quê? O Flamengo perdeu a chance de, amassar o Inter ontem, não amassou, e nosso Inter, você sabe, corredor de fogo, Beira-Rio, o negócio fica legal lá. Será? Então tô com essa sensação. Não, jamais puxa saco, não, sempre pro Inter, fui. É isso aí, tamo junto. Calma aí, já vou passar a bola aqui pra Chico Garcia, porque o discurso deve ser diferente, né, Chiquinho? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Eu tô preocupado. Com o quê? Eu tô preocupado. Mentira, Ô, Flamengo. Primeiro tempo era 2, 3 pelo menos, né? Você não é Roger Futebol Clube, Segundo velho? tempo tira o pé. Que é isso? 1 a 0 é Gente, tá pouco. tudo estranho aqui. 1 a 0 é pouco. São Paulo que o diga contra o Furacão. 1 a 0 é pouco. Vai por mim. Mas lá, vamos ver. Tô preocupado. Edu Dracena e Cicinho, dupla. Vocês tentaram me animar, Foi. mostrar outra Mentiram, perspectiva no viu? início do programa. Mentiram? Mentiram, viu? Ei, Ricardo Oliveira. Mentiram! Ai. O Ronaldo viu outro jogo, eu acho. Que amasso foi esse? No primeiro tempo? Pode fazer isso, cara. Qual defesa? Não pode fazer isso, Não, cara. posse não. O Rocher, algumas. Teve o gol e mais duas. Do Luiz Araújo ali, Cara, bola. puxa saco. No finalzinho ali. O Rocher não foi o melhor em campo do Inter. O Rocher não foi o melhor em campo do Inter. Aquela bola pra ele foi pra tirar foto. Então, Pra tirar 25% de posse de bola tá no louco, primeiro tempo, velho. irmão. Nada, o Capela. 25% de As únicas finalizações dentro da área foram duas cabeçadas. Foi um gol e a outra que passou do lado. Então cabeçada não vale, então no futebol. Eu tô falando dentro da área, irmão. Quando você fez gol de cabeça em Libertadores, também não contou, então? Claro. Não, na verdade, finalização dentro da eu acho que esse é um aspecto interessante, porque antes da partida, claro, o torcedor pensa o que quiser, analista também, cada um comenta do seu jeito e com aquilo que pensa. Liberdade é assim no futebol. Mas aqueles prognósticos de amasso, nossa, goleada, Flamengo vai pra cima, isso não aconteceu. E é por isso, por esse placar magro, pros padrões do Flamengo de 1 a 0, é que ainda tem essa esperança, né, Cicinho? Esperança é o que bate porta, meu Deus. Mas também morre. Eu diria que é uma esperança. Mas também morre. É a última Tá torcendo pro Inter, né? Que eu diga a ele que a esperança dele foi a primeira que morreu na pré-Libertadores. Tá esperando todo mundo. Morri com esperança. Com o meu discurso, Renata. Porque, olha, Ué, e você olha não que falou nesse... que o Flamengo ia ganhar o Mundial? Então você tem que falar que o Flamengo vai ganhar a Libertadores, pô. Não, eu não posso mudar isso. Mas você fica toda hora. E o volúvel? Ele é volúvel. Falou que o Flamengo ganhar o E Mundial. olha que o Alampa nem acendeu, hein? Meia fase, né? Mas jogou Ele ontem. ficou meia boca ali. A questão é a seguinte, nós estamos falando do Flamengo, o ignorante do Capelani. Eu sei que eu vou me arrebentar amanhã com o cabelo, mas hoje, deixa eu falar, é normal o time que tá jogando em casa ter mais posse de bola, e principalmente com a qualidade do Flamengo. Por isso que foi um excelente resultado pro Inter. Excelente Lá em Itaca. resultado perder. Uma derrota.
falando sou eu? Como assim? Eu tô falando, tá tudo meio estranho, não tá normal não, hein? Deixa eu ver se o Everton aqui vai ter outra visão. Ai, Que isso? sério, eu tô aqui suportando esta quinta-feira, e tem que aguentar isso. É o quê? É o quê? Tem um plano, Renata. Eu tenho um plano, Cuida do Renata. Godoy Cruz. Eu tenho um plano, Renata. Deixa que eu tenho um plano, Renata. Eu tenho um plano pra você. Presta atenção aqui. Ô, Jesus. Renata, presta atenção. Ai, Jesus! Olha aqui. Presta atenção. Toca uma música, Negrão, pra mim de consultório, rapidamente, só pro divã do HG aqui com a Loura. Ô, Rê, 1-0 no jogo de ida é goleada. 1-0 no jogo de ida é goleada. O Atlético está aqui para provar a importância de vencer o jogo de ida, como o Atlético venceu por 1-0. O Flamengo é um time que é difícil fazer gol nos caras, muito difícil. Então, o Inter vai precisar fazer o quê? Partir para cima no jogo de volta, né? E aí está o problema, porque os caras têm uma seleção. E outra coisa, para jogar de forma reativa também, eles sabem fazer e têm velocidade demais. Então, o que eu posso dizer é que este homem aqui tem um plano, que é o plano de perder de pouco no jogo de volta. Perder de pouco no jogo de volta. Porque eu acho que a Garapa azeda também na semana que vem, lá na nossa casa. Eu acho que o Flamengo ganha o jogo de volta. Eu sou seu irmão, você é minha irmã, mas eu não posso esconder a realidade. A gente tem que se acostumar, entender, aceitar a realidade para a gente buscar o tratamento. Então, conta comigo para o que você precisar, estarei sempre ao seu lado, em qualquer circunstância. Mas eu acho que a Garapa azedou. Eu sou um cara da ciência. Obrigada, me animou mais ainda. Nossa, eu tô muito feliz. Agora, ele foi bem numa coisa. Roger Machado e Felipe Luiz têm espaço para falar aqui. Temos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol e, infelizmente, só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? Mas fizemos um gol, fomos com uma vantagem. O problema são as expectativas, né? Que se geram. Em função do adversário que pisa no Maracanã, todo mundo acha que vai ser goleada. E não é fácil. 1-0 e vamos com uma certa vantagem pequena para a volta, mas não tem nada definido, está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer. Desde que o Bruno Henrique se tornou réu lá na Justiça Comum e também veio a denúncia para ele aqui na Procuradoria do STJD, acho que você não comentou sobre, enfim, o assunto, mas o fato dele ter, agora formalmente ter sido acusado, ter agora um processo em curso no STJD, como é que vocês estão gerindo essa questão de ter um jogador que está sobre esse escrutínio agora no elenco, enfim, colocando para jogar também como capitão? Meu tratamento com ele é o mesmo, ele tem a presunção de inocência e até que não seja julgado, ele é inocente. Julgado e condenado, ele é inocente. Olha, o Campeonato Brasileiro é importante, né? Mas a partida vem bem no meio de uma disputa. A gente vai ver, vamos ver quem vai estar bem recuperado para o domingo, mas serve também como material né, como ferramenta, né, para desse jogo para o próximo e do próximo para o jogo decisivo da Libertadores. Né, e trabalhar forte, descansar os caras, né, contar com o nosso apoio do torcedor que veio hoje. A gente estava entrando no vestiário e de lá de dentro a gente estava ainda ouvindo o nosso torcedor cantando no estádio. Essa é a prova que, embora derrotado na primeira parte dessa perna da competição, o torcedor, imagino que tenha se sentido satisfeito, né, pelo menos se representado em campo. Não via a nossa equipe satisfeita com o resultado de 1-0, pelo contrário, via a nossa equipe buscando o resultado até o momento, sobretudo no segundo tempo. Mas penso que a disputa está bem aberta, né? Está bem aberta. Dei parabéns aos atletas, né, porque fizeram, na grande totalidade do jogo, uma partida equilibrada. Bom, aí a opinião dos dois técnicos na sequência, cada um vai falar sobre esse jogo e se concorda com o Roger, com o Felipe, não é? Chico Garcia, você vai começar a analisar Flamengo 1, Inter 0. Então, Renato, eu fiquei com uma ideia, falando bem sério aqui, de que talvez o Inter tivesse adotado uma estratégia de, como fez o Galo no primeiro jogo lá da Copa do Brasil, de encaixar a marcação e deixar o Flamengo com a bola e, ao mesmo tempo, né, com uma posse de bola estéril, sem entrar, sem ser muito efetivo. Mas, depois, ouvindo a entrevista do Vitão, o Vitão, pelo menos, não sei se foi uma defesa, mas ele diz assim, olha, a gente até tentou jogar, mas não conseguiu.
Porque o Flamengo também tem essa característica, especialmente no primeiro tempo dos jogos, de sufocar o adversário, não deixar o adversário jogar. Os dois zagueiros são meias, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz jogam lá, cruzando ali a divisória do gramado. O Jorginho com muito espaço, Porque ninguém né? incomoda na área deles. O Inter não teve, acho que teve um contra-ataque no primeiro tempo. A posse de bola, a gente falou aqui, uma posse de bola estéreo? É uma posse de bola que não não resulta em gol. Que não fecunda. Estéreo? É uma posse de bola que não resulta em gol. Pra ser um pouco mais, então uma posse de bola mais MFM. O Inter acho que encaixou um contra-ataque, mas assim, não conseguiu jogar ou não quis jogar, né? E aí a gente fica nessa dúvida, será que... Você quer mandar pra mim por e-mail essa explicação? Depois eu mando. O Inter deu a bola pro Flamengo ou o Flamengo que não deixou o Inter jogar? Eu acho que tem um pouco de cada. A postura do Flamengo no primeiro tempo, ela foi, assim, avassaladora. Por isso que a gente brincou aqui. Talvez não tenha gerado tantas chances claras, mas teve a bola para isso, né? Construiu para isso, colocou o Inter no seu campo. Só que aí o segundo tempo, com 1-0 apenas... O Inter muda a postura, eu acho que também tem isso, o Inter sai um pouco mais e o Flamengo meio que aceita. O Flamengo não toma as rédeas para, tipo, não, vamos no começo do segundo tempo ali, vamos fazer o segundo, o terceiro, não. E aí o jogo ficou mais equilibrado a ponto de, no final, o Luiz Araújo teve uma chance, mas o Vitinho teve outra também, o Vitinho do Inter. Então, assim, o Flamengo correu mais riscos do que deveria, na minha opinião. 1-0 é uma vantagem? Mas assim, né, o jogo na casa do Inter, a gente sabe, né, ruas de fogo, torcida lotada, aquela coisa. E é um gol, né, gente? Um gol destrói a vantagem. O jogo de volta é outra história. Eu só acho que o Flamengo perdeu a chance de ampliar essa vantagem. Marco Aurélio Cunha. Chico falou muito bem. Aquela história, posse de bola... Mas o estéreo também, o senhor concorda? Não, posse de bola é igual andar de mão dada. Não acontece nada. Eita. Né? Não acontece nada. Que isso, doutor? Você tá muito saidinho, hein, doutor? Mas é o primeiro passo, né, doutor? Mas depois um beijinho. Às vezes demora Ficou da cor da camisa do Edu. Às vezes demora tanto que veio outro e faz o gol, né? Corta o doutor. Será que anda muito de mão dada? Doutor, meio-dia e 20 ainda, não é meia-noite e 20, doutor. Calma. Papo normal. Então, eu vi um Flamengo que teve posse de bola, mas que não fez os gols que precisaria ter feito. E as mudanças do Roger para o segundo tempo equilibraram o jogo, mudou o jogo. Até comentei. Então, aí correu o risco de sofrer um empate. Porque é o que eu falo, futebol, uma bola parada resolve o problema, faz o gol, empata um jogo improvável. Então, o Flamengo deixou de fazer os gols que precisava, como o São Paulo deixou de fazer os gols que precisava no primeiro jogo. Tomara para o Flamengo, claro, que isso não faça falta. Mas o Inter está vivo no combate. Aliás, esse é o discurso. Nossa, o Atlético Nacional poderia ter feito 3-4 no São Paulo e não fez. E o Inter, muita gente imaginava uma goleada. Eu não imaginava uma goleada. Mas, assim, uma derrota no Maracanã é uma coisa que está na pauta. Infelizmente está. O Flamengo é muito competente. O Flamengo é um time que tem peças como os outros não têm. Agora, Sgarbi, é aquela história. 1-0 é uma vantagem, porque qualquer empate é do Flamengo na volta. Será porque é bem treinado? O quê? Opa. Será porque é bem treinado? O Flamengo é bem treinado. Isso você pode ter certeza. Você pode acompanhar os jogos do Flamengo. Ô, Jesus. Vou dar uma segurada aí, Roger. Mas eu vou... Não, ele quer participar do programa, quer resenhar. Roger, minha vez de falar, velho. Vai cuidar do Inter. Mas eu vou ser sincero aqui. Eu fiquei insatisfeito com a postura do Flamengo ontem. É mesmo? Não, porque assim, o Flamengo eu não consigo entender. O Flamengo tem um elenco caríssimo, grandes jogadores, timaço. Cara, o Flamengo no primeiro tempo foi um Flamengo. No segundo tempo, cara, não pode cair do jeito que caiu. Não pode. Foi outro jogo totalmente... Parecia que era outro time. Cansou, né? Não, Capela, me desculpa, mas você tá jogando umas oitavas de Libertadores. Em casa, Maracanã lotado, o mínimo é seu time continuar pra frente, irmão. Precisando ganhar, porque lá vai ser difícil. O banco de reservas que tem também. Isso, o banco... Olha o banco. Flamengo-Corinthians? O Flamengo... o Flamengo foi meio Corinthians ali, tá ligado? Mas me incomodou, porque assim, o primeiro tempo, eu tava até na dúvida. Será que o Inter é realmente esse time apático, que na minha opinião foi? Ou será que o Flamengo é essa máquina tal? Eu achei, o Flamengo é realmente essa máquina. Aí chega no segundo tempo, o Flamengo com o banco que tem. Aí tudo bem, desgaste físico, ok. Só que não dá pra cair do jeito que caiu. E 1-0 é um resultado muito perigoso. Claro que é uma vitória, o Flamengo tem que saber se comportar. Só que agora é na casa do Inter, o Inter vai colocar mais pressão. Volta a Rascaeta. Tem essa também. O Flamengo tem um timaço. Então se espera mais. E eu entendo o torcedor, o Felipe Luiz pra mim é um grande treinador, tá? Tá no começo de carreira, mas já é um grande treinador. Só que falta do Flamengo ser mais Flamengo, na minha opinião. Principalmente jogando em casa. Tem que se impor mais, tem que tentar fazer mais gol. Jogadores no ataque tem que fazer mais gol, porque uma hora a conta pode cair. E se for eliminado semana que vem, como tem chance, porque 1-0 é resultado simples, aí o bicho pega. Aí a temporada começa a ficar mais pesada. Beliado. Não, calma. Não, presidente não. Presidente não. Ô, Capela, algumas considerações aí pra gente pensar, não é? O Flamengo é um time que foi eliminado da Copa do Brasil. Ele tem a obrigação agora, porque o torcedor não fez protesto, não criou confusão, deu um voto de confiança pro Felipe Luiz e seus comandados.
O Flamengo, ontem, nós falamos no Pedro aqui na primeira parte do programa. O Pedro entrou nos minutos finais. Eu teria até colocado o Pedro na partida mais cedo, inclusive. E é isso. E o Flamengo parece que também se contentou com 1-0 e o Inter achou que 1-0 não é um prejuízo tão grande. Gente, não sei que mundo que esses times vivem. Eu também não. Assim, eu não vejo nem essa crise no Flamengo por ter sido eliminado da Copa do Brasil, porque o planejamento da diretoria foi esse. Não, o torcedor não contestou, mas se for eliminado da Libertadores... Aí que tá, porque a hora... Planejou a prioridade do Flamengo... Você que gosta de interferir, planejou perder a Copa do Brasil? Deixa eu olhar o bico aqui, não. Você viu o Palmeiras perde a Copa do Brasil em crise. Eu só quero entender se planejou perder a Copa do Brasil. Eu não entendi o que você falou. O planejamento do Flamengo, doutor, o planejamento do Flamengo era prioridade, Campeonato Brasileiro, depois Libertadores, depois Copa do Brasil. O torcedor do Flamengo entendeu bem qual que é o planejamento do Flamengo. Você é supervisor. A prioridade... O Boto, o parente do Ulisses falou, pô. O Boto falou. Ele deu aqui a declaração. Parente de quem? É parente do Ulisses, não é parente do Ulisses? Então o negócio é o seguinte. Brasileiro, Libertadores e depois a Copa do Brasil. Mas eu quero fugir um pouco do discurso comum dos meus amigos. Se tem uma coisa que eu não suporto na vida e no futebol, é discurso derrotista. Postura derrotista. Como? Você vai para uma guerra contra 500 pessoas, eu sozinho, você tem que acreditar em você. Não, você sabe que vai ser difícil, logo, que vai ser quase impossível, mas você tem que lutar. Morre logo, você tem que brigar. Aí ontem, Mas aí é vocês suicídio, querem né? romantizar. Daí é boi de piranha, rapaz. É ter amor próprio. As pessoas aprenderam agora, essa geração nova aí, vamos romantizar a derrota. Vamos gourmetizar a derrota. O seu treinador Onde já se queria a competição que ele conseguiu aí. já se viu O seu treinador o fez isso, ele falou Internacional, nada. um dos O seu maiores treinador não clubes queria. do mundo, campeão do mundo, simplesmente se apequenar e achar que tá legal. Um primeiro tempo ridículo que Capelães, protagonizou. E não foi o Flamengo que deixou de jogar no comemorou segundo tempo. 2-1 pro São Paulo no primeiro jogo, Não foi o Flamengo que deixou de jogar no Lá em segundo casa a gente tempo. resolve. Foi o Internacional que aprendeu e falou o seguinte, aqui é Colorado, eu vou jogar de igual para igual porque dá pra jogar. Dá pra jogar como dá pra classificar em cima dos caras. Dá pra classificar. Agora, se vocês querem romantizar um primeiro tempo que o time não tem nem 30% de posse de bola e tem medo de jogar, romantizem, porque pra mim é uma coisa patética. Assim como foi patético o São Paulo. Você bateu palma pro Dari Helma aqui, velho. Você bateu palma, o cara falou que não queria mais saber disso aí agora. Você tá aí falando e menosprezando até os nossos amiguinhos. Nossos triunfos aqui, ó. Falta de respeito poupar jogadores da Copa do Brasil. E esse negócio de poupar, pra mim, é a pauta vencida. Boleirada recebe dia, tirando o Corinthians, tem estrutura pra caramba, um monte de coisa, tem que jogar, tem que jogar. Para com esse discurso morto teu aí, para com esse negócio aí. E aí, gente, Cicinho, qual é a sua avaliação? Já mudou de ideia? Acrescentou alguns pontos depois de vários comentários dos seus amiguinhos? Já mudou de ideia, né? Ele levou Não mudei de ideia, não há por que mudar de ideia. É nítido também que o Flamengo colocou o pé no freio a partir das mudanças ali, até porque o Pedro, o Cebolinha não entraram bem. Dá pra ver, isso daí foi nítido também, que entraram bem abaixo daquilo que o treinador esperava. O Felipe tentou colocar eles no momento da partida ali para exatamente tentar fazer mais gols. E a maneira com que eles entraram não correspondeu. Então é normal a equipe sofrer. Gente, nós estamos falando do Flamengo. O Flamengo tinha a obrigação, sim, de fazer um resultado mais elástico para poder, né, ter essa tranquilidade para o segundo jogo. Mas também, do outro lado, tem o Inter, que não deixa de ser uma equipe bem treinada. Eu ia falar, valoriza-se muito o Flamengo. É um time bom, grandes jogadores sim, mas se valoriza muito. Parece que já entra, o Capelão tá certo. Aí, ó. Pô, já entra derrotado. Quando o Inter entrou no segundo tempo para jogar o jogo, conseguiu jogar. Já tem empatado, principalmente o Alan Patrick, quando teve mais espaço no meio de campo, assim, para jogar, para ter a técnica que ele tem, pô, o Inter subiu de produção. Então, acho que assim, a gente tá, ok, Flamengo e tal, mas aí você entrar dessa forma para se defender o primeiro tempo... Covarde! Se o Inter joga desde o início, como jogou no segundo tempo, eu acho que o placar seria outro. No segundo tempo virou meio campo, jogou bem, e o Inter quase empatou o jogo. Tem a questão também, postura covardada. Libertadores é um clima diferente. Libertadores é um clima diferente. Como eu falei no primeiro bloco, Libertadores, por mais inferior que a equipe adversária seja, igual o Palmeiras hoje, vai jogar com uma equipe bem abaixo do que o Palmeiras é. Eu acredito que o Palmeiras volte classificado, até por isso. Mas, assim, o início da partida vai ser aquele ímpeto da equipe que tem menor condições, mas o quê? Vai dar tudo, porque tem um apoio da torcida, é a competição. E isso Vocês acontece, deveriam sair na maca também na quinta-feira, viu, velho? Que isso, Fala com o Charlie, vocês deveriam sair na maca. Gente, tá tudo estranho, eu tô falando. Tá estranho. Tá mesmo. Everton, agora a sua análise da partida, porque realmente o primeiro tempo do Inter foi pra não tomar mais gols. Eu acho ruim isso. Sim. Tomou um e falou, o que eu faço? Eu tento empatar ou... Ai, não, mas eu posso tomar um gol, então deixa eu levar até o final do primeiro tempo e depois a gente vê essa história. Só que dependendo do resultado da próxima quarta-feira, saberemos se isso valeu ou não. Nós teremos essa resposta daqui a uma semana. Renata,
É muito pouco provável que o Flamengo faça 2 jogos ruins ou 2 tempos ruins em 4 tempos jogados. Muito pouco provável. É muita qualidade no elenco, é muita qualidade. O Atlético foi lá, venceu o primeiro jogo no Maracanã e não tem como eu não usar como exemplo, tá? O Atlético foi lá, fez o jogo, ganhou 1-0. Aqui, o primeiro tempo do Flamengo contra o Atlético foi um vareio de bola do Flamengo. O Flamengo perdeu gols incríveis. O primeiro tempo era para o Flamengo ter liquidado a fatura aqui, não liquidou, custou caro. No segundo tempo, o Atlético ajustou. Nós precisamos entender que o Roger tem mais rodagem que o Felipe Luiz, que é um bom técnico. O Cuca tem muito mais rodagem, um currículo muito mais expressivo que o Felipe Luiz. Esses caras sabem organizar time. Ontem o Roger organizou o Inter no intervalo e voltou para o segundo tempo com uma outra postura. Só que onde o Inter esbarrou? Naquilo que o Flamengo tem de sobra. Qualidade técnica individual. O Inter não fez um jogo ruim. Mas o Inter poderia ter perdido 2-0, como eu, inclusive, palpitei ontem, seria um resultado absolutamente normal. Só que a diferença entre o que aconteceu com o Atlético na semana passada é que o Flamengo, tanto no Maracanã quanto fora, o Flamengo joga o jogo. Joga o jogo. E a diferença é que o Inter perdeu o primeiro jogo e não tem outro recurso. Na volta semana que vem, Renata, o Inter vai ter que sair para o jogo. O Inter vai precisar marcar gols no Flamengo. O empate é do Flamengo. Se não considerar que o empate é uma vantagem importante para o Flamengo, aí eu estou sendo incoerente. Que, aliás, eu até sou, né? Faço questão nenhuma de ser coerente. Mas, nesse caso, aí, o Flamengo vai com uma vantagem, jogar pelo empate. O Inter precisa, para passar direto, fazer uma diferença de 2 gols. O Flamengo é um time difícil demais de fazer gols nele, porque tem uma defesa muito consistente, sabe? Então, assim, a situação do Inter, mesmo tendo perdido por 1-0, é uma situação muito difícil. O Flamengo é favorito para o jogo de volta, sem nenhuma provocação. É porque é mais time, é mais organizado. Ontem venceu, ganhou, para, inclusive, vencer demais e ficou 1-0, mas a vantagem é considerável. Muito bem, Everton Guimarães. Já tem Universitário e Palmeiras. Seguiremos com a derrota do meu Colorado. 1-0. Aliás, 6 anos depois, o Bruno Henrique de novo, né? Infernizando a vida. Olha. Tirando meu sossego. Nossa. Não acredito. Chico Garcia, de verdade. Se você fosse o seu ídolo Roger Machado, qual seria a sua estratégia na volta no Beira-Rio? Apoia. Agora você tem que apoiar, Chiquito. Apoia ela. Eu ia dizer, sentir uma cutucada. Não foi nem de perto isso. Mas a pergunta foi qual mesmo? Qual a estratégia para o jogo da volta? Isso, apoia. Se você fosse o Roger. Então, o Jorginho ontem teve muita liberdade no primeiro tempo. Joga, hein? Mas eu acho que o Thiago Maia até, e com toda a pressão envolvendo os dois times, eu acho até que ele fez um bom jogo. E o Alan Rodrigues, especialmente, né? Acho que foi um jogador, foi um achado do Já Inter. pensou 1-0 no Beira-Rio, gol do Thiago Maia. Meu Deus, aí os caras vão cobrar no dia seguinte, vão cobrar mais, né, mais forte. Mas eu acho que é isso, Renato, o meio-campo do Flamengo, é que a postura, se o Inter sair pro jogo, a gente sabe que o Flamengo é um time que ele tem qualidade também para fazer transição, ele também tem jogadores rápidos, né, o Samuel Lino, o Luiz Araújo, e aí o Arrascaeta voltando, que tem jogado mais próximo do gol. Cara, você tem que fazer um jogo perfeito, a verdade é essa. O Flamengo ganhou fora de casa do Galo naquele jogo da Copa do Brasil, mostrando que fora de casa os caras vão para conseguir o resultado. Ele tem a vantagem agora, mas o Inter vai ter que encaixar muito bem a marcação. Não tem jeito. O Flamengo venceu o Internacional por 1-0 na noite desta quarta-feira no Maracanã e largou na frente na briga por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Bruno Henrique, de cabeça, marcou o gol da partida, ainda na etapa inicial. O duelo de volta das oitavas de final ocorrerá na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Com o resultado da ida, o rubro-negro terá vantagem do empate para se classificar. Só deu Flamengo na primeira etapa. O rubro-negro fez valer a pressão do Maracanã lotado e foi para cima do Internacional para abrir o placar. A primeira oportunidade saiu dos pés de Luiz Araújo em chute de fora da área. Aos 12 minutos, mas Rocher conseguiu fazer grande defesa. O time de Felipe Luiz era dono da posse de bola e praticamente não sofria com as ações ofensivas do time gaúcho. Faltava apenas transformar o domínio em campo em gol. O placar foi finalmente aberto aos 27, com cabeçada de Bruno Henrique, depois de cobrança de escanteio. O Fla ainda teria chances com Plata e o próprio Bruno Henrique para ampliar. A sensação na saída do intervalo foi de que o placar ficou barato para o Inter, que não fez Rossi trabalhar nenhuma vez os primeiros 45 minutos. Com a desvantagem no placar, o Inter saiu do bloco baixo e começou a povoar um pouco mais o campo ofensivo na volta do intervalo. As chances claras, porém, ficaram longe de se concretizar.
Antes mais incisivo, o Flamengo começou a errar bastante e diminuiu a rotação na etapa final. Assim, o torcedor presente no Maracanã viu um segundo tempo bastante morno. Em sua maior parte do tempo, o único lance que inflamou a arquibancada ocorreu já aos 43 minutos, quando Luiz Araújo aproveitou sobra de jogada de Cebolinha e finalizou para a grande defesa de Rocher, que evitou uma desvantagem ainda maior para o jogo de volta. Nos acréscimos, o Inter respondeu em chute de Vitinho, mas Rossi defendeu. A decisão por uma vaga continua aberta. A partida no Maracanã registrou o maior público de times brasileiros como mandantes na atual edição da competição. 63.567 pagantes, 68.483 presentes. Também é o segundo melhor público da temporada, ficando atrás apenas do Fla-Flu na decisão do Carioca, com 64.351 pagantes e 69.393 presentes. A renda bruta da partida desta quarta-feira foi de 5 milhões. Após o jogo no Maracanã, Flamengo e Internacional terão mais 2 confrontos consecutivos no calendário, ambos em Porto Alegre. As equipes se enfrentam neste domingo, às 18h30, pela 20ª rodada do Brasileirão, antes do duelo de volta das oitavas de final da Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio.